Boa noite, Erlan, tudo bem? Já vou estar te chamando aqui, começando aqui, aproveitando já para ir apresentando aqui um pouquinho dos nossos parceiros. Enquanto a live vai estar sendo compartilhada aí, sinalizando, né, a todo mundo para estar acessando. Boa noite, Erlan. Grande prazer ter você com a gente aqui. Queria aproveitar já, agradecer a todos os nossos parceiros, né, do Varejo em Foco. Hoje uma edição muito bacana aí, junto com a Erlan Rock, referência no varejo, referência aí dentro de uma das maiores redes do Brasil e do mundo, né, de franquias, que é a Cacau Show. Fala, Fabinho, boa noite. Prazer, irmão, ter você aqui. E aí eu queria agradecer, na verdade, já, né, o CDL Uberlândia, que tem cooperado muito com o nosso evento, né, ajudando aqui na divulgação, no envio dos vídeos, né, para os nossos lojistas, investidores. A Zup Innovation, né, uma startup aqui de Uberlândia também, super parceira de Uberlândia e a nível Brasil. A Sicredi, né, um banco super parceiro aqui dos nossos empreendedores e investidores locais. Hub Club, né, que é o clube de networking aqui de Uberlândia, que tem dado também um grande apoio aí para todas as nossas conversas. E o Sebrae Minas, né, com os nossos amigos ali também, nos ajudando aí nessa divulgação e tá encaminhando esses vídeos para os nossos parceiros. Pessoal, hoje a gente vai estar falando, como eu falei aí rapidamente, o Erlan, claro que eu já vou estar chamando ele aqui para ele se apresentar, né, para quem não conhece, mas o Erlan é responsável aí, né, pela expansão nacional e novos negócios da Cacau Show. Para quem não sabe, Cacau Show hoje tem mais de 2.800 lojas, pontos de venda, enfim, disparada aí a maior rede, né, desse segmento. Então, vai ser muito interessante aqui estar falando com o Erlan sobre todos os caminhos, todas as estratégias e tudo aquilo que ele vivencia no dia a dia. Tá? Então, vai compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder. Mari, boa noite também. Eu vou estar chamando aqui agora o Erlan. Queria só saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo. Tá? Se estiver cortando, gritem aí. Tati, boa noite, Tati. Erlan, vou estar te chamando aí agora, meu amigo. Tudo bom, Caio? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Tá perfeito. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bom. Primeiro, obrigado aí pelo convite, rapaz, estar aqui com você, trocando essa ideia, batendo esse papo aí, viu? Erlang, que isso, o prazer é nosso. Acho que você é uma grande referência aí no varejo, tá? É um dos caras aí que todo mundo conhece, todo mundo que eu falei da live, falou, que bacana, o Erlan. Então é uma grande referência no nosso mercado, há tantos anos aí, numa marca, né, tão conceituada como a Cacau Show. Então acho que para a gente é muito bacana aí ter a sua participação para poder estar passando aí um pouco dos seus ensinamentos, da tua vivência, de toda essa loucura nossa, shopping, marcas, franqueados, né, que a gente sabe que são grandes desafios. Arna, queria já que você se apresentasse para quem não te conhece, claro que todo mundo aqui já te conhece, mas e já falasse um pouquinho aí dessa trajetória tua, né, dentro aí do grupo da Cacau Show. Ô, Caio, você está me ouvindo bem, me recebendo bem, porque deu uma certa instabilidade aqui. Então tá bom, porque você começou a apresentação que eu percebi que você foi muito gentil, rapaz. Depois teve uma instabilidadezinha, mas isso, poxa. Deu uma travadinha, mas agora tá perfeito. Então tá bem. Ok. Novamente agradeço aí o convite. E isso, rapaz, aliás, como você se apresenta ali como pai, né, no Instagram, então eu sou Arlan, Sim. Pai da Maria Luísa e da Alice, né, e tem como companheira aqui Mendonça e Ana Paula, que me
E, rapaz, eu comecei aí a acompanhar a vida no franchise junto com a Cacau Show, né? Então, desde 2004, porque a empresa ela já existe desde 1988. No ano 2000 foi a primeira Nossa. loja, e em 2004 começou a expansão por franquia. E foi quando eu entrei lá, né? Eu fui o primeiro consultor de campo da Cacau Show, entrei na função de consultor de campo. Quando eu entrei já existiam algo próximo de 50, eram 59 lojas. Porque de 2000 a 2004, essas lojas foram feitas no sistema de concessão de marca, com os distribuidores, né? Porque naquela ocasião a primeira loja ela veio em 2000 e aí a Cacau Show começou a Sim, convidar distribuidores para serem lojistas, mas não era franquia, era uma concessão de uso da marca, né? E em perfeito. 2003, então, houve a formatação da franquia para 2004 começar a formatar. E daí essa estruturação. Poxa, vamos ter uma estrutura de consultoria de campo. Foi quando eu entrei na Cacau Show. E ao longo dessa jornada, eu tive a felicidade ali de passar por algumas áreas. Então, eu entrei como consultor de campo, depois entre 2007 a 2009 foi minha primeira passagem na expansão, depois eu tive até 2011 no que a gente chamava de operações comerciais e relacionamento com franqueado. Em 2011 eu fui para Curitiba quando a gente abriu o primeiro escritório regional lá, né, Regional Sul. Eu morei 2 anos lá, espetacular morar em Ah, que Curitiba. bacana. E depois eu tive uma passagem também quando a gente começou. O treinamento de franqueados ele existe desde 2004, desde quando a gente começou. Mas essa atividade do treinamento de novos franqueados, treinamento de colaboradores. Oi, oi. Pessoal, estão ouvindo bem? Acho que deu uma travadinha aqui, né? Vamos só esperar aqui, porque deu alguma instabilidade aqui na rede. Pessoal, acho que tem algum probleminha aqui na rede do Arlan. Vai estar voltando aqui agora. Vocês estão ouvindo bem? O som, o vídeo tá legal. Por favor, pode ir falando, tá? Porque naturalmente aí ao vivo a gente sempre tem alguma instabilidade de rede. Então, por favor, vão sinalizando aí. Eu vou tá chamando aqui o Arlan novamente. Ah, beleza. Valeu, Rodrigo. Valeu, Mari. Acho que caiu um pouquinho aqui o sinal do Arlan, mas vamos lá. Ao vivo é isso, né, galera? Não tem jeito, não. Aguardem aí que vai dar tudo certo e vai ser muito bom. Chamando o Arlan aqui. O Arlan bem aqui. Eu vou puxar alguém ao vivo aqui, hein, gente. Vocês ficam espertos aí, hein? Mari, Rodrigo. Vou escolher um aqui e eu já vou trazer para cá, hein? Rodrigo. Opa, vamos lá. Caio, me Opa! ajuda aqui, rapaz, porque eu vi a tua imagem, mas eu tinha dúvida se estava me recebendo. Você estava me ouvindo ou Não, não? ela cortou, aí o pessoal até mandou mensagem que realmente o sinal teu estava caindo. Se você conseguir, Ana, colocar aí no 4G, às vezes é melhor do que o Wi-Fi, porque ele tem muita variação, o Wi-Fi, sabe? Se você conseguir colocar no 4G, ele acaba sendo melhor a transmissão. Ele cortou, na parte que você foi entrar, ele cortou e caiu.
Opa, sinal tá caindo. Acho que eu vou, enquanto o Orlando entra aqui, já vou puxar o Rodrigo aqui para ele falar alguma coisa pra gente, cara. Gente, aguenta aí, hein? Ao vivo é isso, gente. Perrengue total, mas no final dá certo, hein? Aí tá dando Opa! alguma instabilidade, rapaz. Ô, vamos ver se a gente consegue tocar aqui, viu? Não, fica tranquilo. É o que eu te falei, se você conseguir pelo 4G, às vezes é melhor do que o Wi-Fi. Aí Pode ele ser, tem viu? uma variação, ele tem uma variação menor. Pode ser. Vamos ver aqui. Agora parece que deu uma Vambora. estabilizadozinha Não, assim. agora tá bom. Qualquer coisa eu tento entrar no 4G Ei, de novo. mas ao vivo é isso aí, Renato. Não tem. Ao É, vivo quem sabe faz ao vivo, é aquela coisa. tá bom. Mas vamos Mas eu lá. não tenho certeza, que eu não tenho clareza até que momento que o pessoal você acompanhou. Eu A resumi. parte do início da tua entrada como consultor de campo, e aí depois o início das primeiras lojas como concessão. Perfeito. E aí a gente foi crescendo, né? A ponto de em 2010 a gente comemorar a milésima loja. Em 2015 Nossa. a gente alcançou o número de 2.000 operações. E nessa jornada eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas. Então eu entrei como consultor de campo, tive uma primeira passagem pela expansão, uma área que a gente chamava de operações comerciais. Também atuei quando a gente desenvolveu a área de treinamento de franqueados colaboradores das lojas. E desde 2014 eu estou novamente aí na expansão, né, ajudando, trabalhando, aprendendo aí com os franqueados, com os colegas. E hoje nós temos, considerando as lojas em operação e em implantação, nós temos aproximadamente 2.900 lojas. A gente está em 1.200 municípios do país. Né? O ano Nossa. passado foi um ano muito especial para a gente, porque o ano passado a gente conseguiu uma marca muito importante, foi em um único ano, consegui inaugurar 500 novas operações. Nossa. E É aí, rapaz, surreal isso. isso acabou deixando o pessoal aí eufórico para a meta deste ano, que eu não vou falar agora, no meio do Nossa. caminho a gente Eu conta aí. imagino. Aí a meta sobe, né, Hernando? Não adianta. Se você bater a meta e for acima, Eu vou tentar ela aqui. sempre vai subir no próximo ano, né? Pessoal, estão ouvindo? Acho que caiu de novo aqui do Erlan, mas pode sinalizar aí se vocês estão conseguindo me escutar bem, até a gente esperar aqui o Erlan. Vai dar certo. É isso aí, gente. Enquanto isso, eu vou olhar aqui alguém para me chamar ao vivo aqui, cara. Aceita aí, hein, gente. Puxando o Erlan aqui. Vamos ver. Tô tocando aqui pelo 4G agora. Vamos ver se melhora aqui, viu? Mas Vai então, sim, rapaz, relaxa. eu acho que chegou até o ponto que eu falei que a gente fez as 500 lojas ano passado. Isso aí deu Sim, para sim, pegar? sim, E aí, sim. então, o que eu estava dizendo, a meta desse ano eu não vou falar agora, não, no meio do caminho aqui a gente fala, porque, assim, a gente se empolgou, né, com as 500 do ano passado, quando chegou ali em Putz. região de setembro, outubro, a gente traçou a meta desse ano, mas felizmente a gente está no caminho, viu? Está sendo também um ano de muita realização. Pô, demais, Ana. Cara, 500 lojas, meu, é uma coisa assim, surreal se a gente for pensar em varejo, né? E eu vi também, né, já Tá emendando muito um pouco gostoso, disso, porque até então, o sobre, ano que a sobre os gente. planos. Arlan?
Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, eu estava emendando, falando que, pô, 500 lojas em um ano, cara, surreal isso para o varejo. E já emendando isso, né, falando desses planos de internacionalização da marca, né, que também saiu muito forte na imprensa, né, Erlan? E claro que você também tá dentro de tudo isso. Qual que é esse plano, Erlan? Claro que tem muita coisa ali já aberta, aquilo que você pode falar, claro, mas como que a marca entendeu que era hora também de sair aí do Brasil para ter operações fora? Sim. Na verdade, rapaz, a gente vem com esse estudo, a gente vem namorando, vem tentando entender um pouquinho desse processo já há alguns anos, né? Uhum. Mas a gente sempre, não é que esbarrava, que quando a gente vê o tamanho da oportunidade que ainda existe, né? Hoje a gente tem aí 2.900 pontos de venda no Brasil, mas a gente enxerga, a gente tem um trabalho de pesquisa de mercado que traz para a gente a possibilidade de 5.000 pontos de venda. Quer dizer, ainda tem mais 2.000 alguma coisa para fazer, só no Brasil. Então a gente acabava priorizando o mercado interno, né? Mas chegou aí o momento da gente começar, da gente fincar uma bandeira aí fora do Brasil, e a gente tem como alvo os Estados Unidos, né, Europa ali, possivelmente Portugal, mas o que está mais perto de acontecer, inclusive a gente já tem uma base lá, tem uma pessoa destacada lá, é na Colômbia. Então a Colômbia está esse ano, então isso não é um problema para a gente falar, né? A gente tem como meta esse ano inaugurar a primeira loja fora do país, né, na Colômbia. Puxa, pode aparecer no meio do caminho alguma oportunidade que faça, além da Colômbia, ter alguma coisa, pode ser, mas a meta é que a gente faça aí o Natal já com uma primeira operação fora do país, e a Colômbia foi o país escolhido. Aí depois a gente entendeu um pouquinho também de oportunidades existentes lá, um pouquinho da cultura de consumo de chocolate, a questão logística, onde a gente entendeu de começar esse trabalho foi então na Colômbia. Pô, legal demais. Erlan, aí a gente fala, pô, de 2.900 pontos de venda, lojas aqui no país. E, cara, esses dias eu tava falando com outro franqueador, né? Ele falando, cara, tem o desafio de você ser pequeno e o desafio quando você cresce muito, né? E principalmente como franqueadores, né, Erlan, e você lida com isso também. A gente lida na ponta aqui no shopping, claro, também com o franqueado, também com a implementação da marca, né? Mas vocês também lidam aí diariamente com esses anseios aí, pô, dos franqueados. E a gente está falando de, mais de 2.000. Como que é essa relação, Erlan? Para quem não conhece, né? Essa relação do franqueador, né, com o franqueado, e qual que é a segurança, né, que sempre quem está pensando numa franquia tem quando escolhe uma franquia, né, Erlan? Porque a gente sabe que são inúmeras, mas às vezes muita gente não entende isso a fundo. O que você poderia falar sobre? A gente procura olhar primeiro no seguinte: é necessário ter identificação com a cultura da empresa que você decide ser parceiro, né? Claro que você não vai conseguir identificar tudo antes dessa parceria, porque aí quando você ingressa, quando você começa a desenvolver esse trabalho, você vai entendendo uma série de coisas, mas antes de assinar. É um amigo que eu respeito muito, o Adir, nessa relação, antes do CNPJ, vem o CPF. Então, ter essa identificação da cultura, minha cultura de vida com a cultura do franqueador, ela é bastante importante. Dado esse passo, entender o segmento, né? Aquela coisa, poxa, eu adoro frequentar restaurantes, mas será que eu vou ser feliz sendo um franqueado de uma rede de restaurantes? Tem que acordar 4 horas da manhã, buscar matéria-prima, mesmo sendo uma franquia, tem as suas peculiaridades, é um trabalho danado. Ou quando falta alguém na cozinha, talvez seja eu que vá lá para a cozinha. Então tem a coisa de se identificar com esse segmento. E por fim, mas não menos importante, né, é a minha expectativa de retorno. Sim. Poxa, vou ficar rico com uma operação.
Cara, não vai, qualquer que seja a operação. Então é entender qual é a expectativa de retorno, qual é o fôlego que eu tenho para os primeiros 12, talvez 18 meses daquela operação, para poder aquilo lá, ao invés de ser uma fonte de alegria, de realização, não ser uma fonte de frustração, né? Então, e também compreender ao longo dessa relação, quando você está junto com o seu franqueador, que o franqueador ele comete erros e acertos. Espera-se que o saldo seja positivo, que tenha muito mais acertos do que erros, né? Mas também essa ideia hoje em dia de falar assim, poxa, o franqueador ele tem que ter 100% dos acertos, ele não pode ter erros. Com a dinâmica do mercado hoje, essa expectativa não vai se realizar, né? Porque a gente teve um franqueado, ele foi um parceirão nosso, agora se aposentou de verdade, porque quando ele se apresentou ele como executivo, ele vai ser franqueado Cacau Show. E ele foi diretor comercial de uma indústria de chocolate 30 anos antes de ser franqueado Cacau Show. Né? E ele falava o seguinte, seu Jurandir, que, olha, não existe uma Páscoa igual a outra. E a gente vai percebendo, isso ele falava há 15 anos, e a gente vai percebendo ao longo do tempo que é isso. Então, eu acho que isso vale para todos os segmentos. Um ano é diferente do outro, tem perfis de clientes num determinado lugar. Então, esse amadurecimento dessa expectativa antes de você entrar no negócio, entender os primeiros 12, 18 meses do negócio, poxa, eu estou no lugar certo, eu estou sendo feliz aqui, eu acho que passa um pouco por isso, viu, pai? Claro que o franqueador também entender que não tem fim o processo de melhoria. Isso aí não tem fim. Verdade. E eu acho que é isso também, né? É sempre mostrar os dois lados, né? Ela não tem... A marca não vai acertar sempre, como também o franqueado precisa muito, né? Fazer ali a parte dele, estar ativo no negócio, buscar conhecimento, dominar um pouco daquele mercado e gostar daquele mercado, né? O cara não precisa ser um especialista, mas ele tem que se entregar, né? Fazer com vontade, fazer de forma bem feita. Está muito disposto a aprender, né? Precisa ter essa disposição. Sim. Franqueado que tem disposição para trabalhar e para aprender, né? Normalmente esse vai longe, viu? É o que eu ia falar agora, né? São os principais exemplos que nós temos nos shoppings, aí você sabe bem, são esses. É aquele operador que está ali na frente, é o que, fica ali sempre procurando uma alternativa de fazer o negócio acontecer. E isso é admirável, né, cara? Porque vai muito do operador mesmo, né? A gente fala quando vai apresentar a franquia, fala, o investimento é esse, mas se você não trabalhar, se você não pôr a mão na massa também, o negócio não vai acontecer. Pode ser a melhor marca do mundo. Você precisa se entregar também, né? A marca não anda sozinha. Não. Orlan, e a gente estava falando desses 2.900 pontos, surgiram aí, né, vários formatos diferentes, né, de expansão. Aí para cidades menores, com investimentos menores, para shopping, para rua. Quais foram os formatos, Ana? Principalmente passando por pandemia, né? Você falou, 500 lojas inauguradas no ano passado. A gente ainda estava com pandemia, com aquela história toda. O que foi essa principal reinvenção também ali, às vezes, ou até readequação da companhia em novos modelos de expansão? Teve isso, Ana? Um custo ali menor, negociamos aqui a taxa de franquia... Teve. A gente teve, nesse sentido, cara, acho que dois grandes estágios nos últimos anos que vale a pena mencionar. Tá? O primeiro foi entre 2016 para a atuação em 2017 e 2018, o lançamento de um modelo que a gente chamou de loja Smart. O que era a loja Smart? Né? Existiam uma série de municípios menores que demandavam a nossa marca, que tinham a vida comercial ativa, que tinham a vida de varejo, mas não só cidades menores. Quando você pega uma cidade como a própria Uberlândia, né? Você está em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que ela tem o centro da cidade muito movimentado, tem um shopping excelente, mas ela também tem uma série de bairros, né, que tem vida comercial própria. Tá? Como Belo Horizonte, levando isso para uma capital, como São Paulo. Tal. E aí o que acontece? Nesses bairros ou cidades menores, o que a gente chamava de loja convencional, a relação de payback para o franqueado não era favorável. Porque a gente sempre procura, cara, no nosso negócio, procurar oferecer para o franqueado um negócio que tem uma relação de payback de 18 a 24 meses. E a nossa loja convencional, então, num bairro
ou numa cidade menor, ela ia lá para 48 meses, passava a não ser interessante para aquele empreendedor. Então a gente formatou ali em 2017 a loja Smart, uma loja que ficou, aliás, eu tenho um carinho muito especial, até pela participação que eu tive naquele projeto, e ela ficou linda. De R$60.000, né? Porque enquanto a loja convencional ela custava 250 mil para fazer, a loja Smart, Sim. a gente conseguiu formatar ela com investimento de R$160.000 e preservar a relação de payback. Então, tanto para cidades menores, quanto para bairros, ou mesmo para shoppings menores, né? E o ano passado, que a gente lançou no final de 2021, aliás, no final de 2020, mas foi metade das inaugurações do ano passado foi a loja Container. Isso foi um espetáculo, porque ainda assim a gente tinha uma série de municípios que a loja Smart também, ela comprometia a relação de payback. Mas, poxa, eu tenho ali vida comercial, eu tenho varejo, eu tenho empreendedor. 75% das pessoas que se cadastravam no nosso site para ser empreendedores, Caio, a gente não tinha um modelo de negócio para oferecer, porque eram pessoas que elas dispunham algo em torno de 100, 120 mil reais para fazer a franquia, tinham confiança na nossa marca, né? Então a gente idealizou a loja Container. O investimento, eu vou arredondar aqui o valor, a partir de 65 mil reais. Olha que maravilha. A pessoa tem uma loja, tá? E nisso, tá? Nesse 65, tá a taxa de adesão, tá estoque inicial. Qual que é a mágica do negócio? Que na verdade não tem mágica. A Cacau Show, ela investiu no ativo, o módulo, que a gente chama de container, que não é o container marítimo, ele tem um revestimento especial, por conta aí da conservação da temperatura, né, chocolate e tal. Então a Cacau Show investiu na compra desses módulos, na compra dos móveis e nos 2 aparelhos de ar-condicionado, que é a área de loja e estoque. Então, quando esse franqueado faz a loja container, esses equipamentos são locados, ele não desembolsa esse valor. Isso permitiu, então, ofertar um negócio na ordem de 65 mil reais. E foi um grande sucesso. Ano passado, a gente inaugurou 243 lojas containers e a gente está chegando em lugares que, com os modelos tradicionais, a gente não chegaria. E uma coisa que está sendo muito legal, Caio, muito legal, são pessoas que estão virando para a gente e falando, olha, há 10 anos eu sonhava em ter uma loja Cacau Show, agora eu estou realizando meu projeto de vida. Revendedoras, né? Revendedoras nossas, que eram revendedoras, e agora nas localidades que elas estão dando esse passo na vida, né? na realização, de deixar de ser revendedora para ser uma franqueada. Então a loja Container tem possibilitado. Então tem sido muito gratificante, porque além da gente continuar aumentando nossa capilaridade, a gente está tendo essa realização. É muito gostoso a gente ver esse público da loja Container falando, poxa, estou realizando meu sonho com a loja tradicional, não conseguiria, né? Então, você não. Muito legal, viu? Pô, incrível. E assim, a capilaridade é gigante, né, Hernan? Também que você atinge aí os municípios, pô, a marca é o sonho de todo mundo, né? O cara que quer investir, a Cacau Show, ela tá dentro aí das 5 principais que o cara, né, lembra e entende como com o melhor retorno e potencial payback também, né, mais garantido. Então acho que vocês conseguiram atingir um nicho, né, muito legal e pô, uma puta reinvenção, né, assim, acho que aí foi um grande diferencial de vocês mesmo, né? Orlan, uma outra coisa, né, super legal a gente emendar. A gente fala, né, naturalmente também com muitos investidores que têm os seus negócios. Pô, eu conheço a história aí sou meio que aficionado na história do Alexandre aí, né? Então, assim, cara, já li livro dele. Pô, eu sei que você tem o maior prazer de conviver com esse cara aí, vejo o vídeo dele direto. Cara, nossa, surreal. E o início foi pequeno, né? Ali vendendo trufa, tudo aquilo. E a gente tem alguns modelos de negócio, alguns investidores que não sabem essa hora de crescer, essa hora de franquear. Às vezes ficou banalizada essa questão de franquear, né? A minha loja, eu tenho ela não está dando resultado e eu quero franquear. É um negócio que não vai dar certo. O que pela tua experiência aí, né, pô, esses anos todos, você viu que pode ser uma característica para esse empreendedor entender se o negócio dele é escalável ou não? Olha, cara, eu acho que assim, tem um primeiro ponto que às vezes a pessoa tem um negócio legal, uma coisa bacana, e ela começa a cair na tentação de franquear
Isso. Por demanda, porque, poxa, o cunhado falou que é legal, quer fazer uma loja bacana, poxa, porque o amigo falou que quer fazer, pode dar certo? Eventualmente pode. Poxa, a gente tem a rede de franqueza do amigo Salvador, da Chiquinho Sorvetes, ela tem uma história parecida e deu super certo. O começo dela Verdade. era um negócio com várias lojas na família, né? Mas, normalmente, esse caminho ele compromete um pouco quando ele não parte da identificação, primeiro, de ter um mercado que sustente aquele produto, de você ser competitivo, porque, poxa, eu tenho um produto espetacular, mas eu consigo ser competitivo. Quando eu falo competitivo, é lá entregar para o consumidor algo, o consumidor receba um produto, um serviço que ele entenda uma boa relação custo-benefício, e isso passando pelo franqueado com essas três pessoas, três entidades, franqueador, franqueado e consumidor tendo resultado. Né? Sim. O consumidor, através dos produtos ou serviços que ele consumiu, ele, poxa, vale a pena eu pagar isso aqui. O franqueado tendo o lucro, o retorno dele esperado, e o franqueador precisa ter resultado. Porque eu também já tive a oportunidade de ter contato com franqueadores, principalmente começo de operação, que e não tem fórmula mágica para falar, olha, tal parte é do franqueado, tal parte é do franqueador, mas o franqueador também, ele se sacrifica demais nesse negócio, ele, no momento em que ele precisa apoiar o franqueado, ele não tem caixa, ele não tem receita para Verdade. isso. O que diga aí o ano de 2020. E Nossa. muitos franqueadores tiveram que apoiar seus franqueados, a gente não foi diferente, precisou apoiar os franqueados, né? Sim. Por outro lado, se você aperta demais a margem do franqueado, passa a não ser interessante para ele fazer negócio com Sim. você. Então, é entender esse equilíbrio onde todo mundo ganha, é entender, poxa, eu tenho mercado para fazer 50 lojas, 30 lojas. Será que franquia é o melhor caminho, pensando em volume, em escala, de quantidade, de número de operações? Poxa, eu estou disposto a ter minha marca lá na mão de outra pessoa, porque você está entregando o teu filho, para É outra isso pessoa aí. cuidar. É É isso mais ou aí. menos isso. Tem contrato, tem uma série de coisas, mas tem esse desprendimento. E franqueador que, pode parecer chavão isso, mas que ele não tem, não gosta, não tem habilidade, não quer ter relacionamento com pessoas, com franqueado, cara, não vai ser feliz sendo franqueador. Não é um defeito, é perfil. Assim como a gente Sim, fala muito do sim. perfil do franqueado, né? Porque tem muitas coisas, o perfil do franqueado. Para ser franqueador, você também precisa ter esse perfil de, poxa, tá disposto a ouvir o franqueado, exercer liderança sobre o seu negócio, né? Então, nesse começo, nessa decisão de franquear, então tem uma coisa aí de você ter lastro financeiro para os seus, enquanto franqueado, você fala, ó, o franqueado precisa ter lastro financeiro para os seus primeiros 18 meses, talvez o franqueador para os seus primeiros 5 anos. Uma Sim. coisa assim, poxa, eu tenho disposição para ir lá e ajudar a resolver os problemas do franqueado. Eu tenho um negócio testado, né? Embora a legislação Concordo. brasileira ela não exija que o franqueador tenha algum tempo na sua operação, né? Mas ela tem um negócio testado. Aliás, alguém subiu aqui falando justamente disso, as novas franquias não testadas. Você precisa testar o teu negócio, teu modelo de negócio, né? Passar algumas temporadas, se tem sazonalidade, seu produto ou serviço, passar por essa sazonalidade, eventualmente até ter pessoas não franqueadas ainda, mas ter pessoas operando, fazendo esse papel do franqueado para você testar isso na mão de outra pessoa, porque você tá trabalhando, poxa, você precisa respeitar o sonho e o capital do outro. Cara, tem Concordo. gente que vive uma vida para juntar dinheiro para abrir uma franquia. Dentro da nossa cultura, tem uma coisa interessante, porque dentro da nossa cultura, isso talvez mude, já está talvez mudando um pouquinho, mas a casa própria ainda é um dos grandes sonhos do brasileiro. E você vê Verdade. gente vendendo a casa para abrir um negócio. Poxa, eu como franqueador eu tenho que garantir que vai dar certo? Não, você não pode garantir. Isso depende não só de você como Exatamente. franqueador, depende do franqueado também. Mas a sua parte precisa ser feita, não é? Com respeito ao Sem sonho dúvida. e ao capital do outro. Pô, sem dúvida. Foi até uma pergunta aí do Rodrigo, Hernando, como descanibalizar essa desqualificação gigantesca de novas franquias não testadas no mercado? Aí acho que é um pouquinho do que você já falou aí agora, essa validação e essa seriedade aí do franqueador Pois em é. relação a essa linha. Aí uma outra coisa também, né? A gente acaba pegando sempre o franqueado na ponta, né? Esse possível investidor que visita aí pô, os nossos shoppings, procurando alternativas de investimento, né? E
que você, né? A gente passa aí sempre o nosso filtro, o nosso cronograma, para que esse investidor enxergue, né? Que não é um caminho de mar de rosas, né? Nem shopping e nem a marca, mas o trabalho dos três, aí sim traz um resultado muito bacana, podendo potencializar algo que na rua talvez o franqueado teria um pouco mais de tempo aí, né? Para ter esse retorno. O que é uma dica bacana que você daria, Orlando? Eu sei que você faz esse processo também, né? Ou fez em algum momento aí na companhia de captação desse novo franqueado. Para esse franqueado escolher uma marca, o que você acha que é o principal hoje que o investidor precisa olhar? Olha, cara, tem a coisa da identificação com o segmento, né? Isso eu acho que é fundamental. Conversar muito com franqueados e ex-franqueados, tá? Conversar com franqueados e ex-franqueados. Precisa ter filtro nessa conversa, tá? O que eu digo filtro? Vou colocar um exemplo nosso, tá? Poxa, tomara, espero que a gente tenha, tá tudo caminhando para a gente ter uma Páscoa super bem sucedida. Sim, sim. Então, tá, né, aqui não é uma hipótese, Amém. os indicadores estão trazendo que a gente vai ter aí uma Páscoa super bem sucedida, mas eventualmente pode bater na madeira aqui, acontecer alguma coisa que a Páscoa, poxa, que a Páscoa desse ano não seja aquela Páscoa tão esperada. Na semana seguinte à Páscoa, é natural que aquele franqueado não esteja tão feliz, porque a Páscoa não foi esperada. Então, quando eu falo de filtro, e essa pessoa vai perguntar para o franqueado da rede que ele está interessado, eu entendo assim, poxa, esse cara falou que a Páscoa desse ano não foi tão boa, né? Mas, poxa, é um negócio que está há 35 anos no mercado. Então, ter essa dimensão também é o seguinte, poxa, a franqueadora XYZ, ela está lá há 35 anos no mercado, cara, tem solidez nesse negócio. Tem alguma coisa aqui que funciona, né? Arlan, então eu só posso ir atrás de abrir uma franqueadora que ela tenha décadas de funcionamento no mercado? Não. Porque todo mundo começou, a Cacau Show começou. Em algum momento ela tinha 6 meses como franqueadora. É isso aí. Então, poxa, no caso de franqueadoras novas, franqueadoras recentes, aí entender o seguinte, antes dessa empresa, desse franqueador começar a franquear, a gente está falando agora, quanto tempo ele operou o negócio, qual a experiência dele na operação do negócio. E aí, a própria lei de franquias, ela exige, aliás, que o franqueador ofereça ali o balanço dela. Pega esse balanço, se você não souber interpretar, leva para um contador para olhar junto contigo, pega a circular de oferta, vai num advogado especializado para olhar junto contigo, porque às vezes o advogado não especializado ele tem a melhor das intenções, mas o apoio ele é diferente de um profissional especializado. Né? Quando você vai conversar com franqueadora que já está aí no mercado há 5 anos, 10 anos, conversa com um franqueado que abriu a loja há 6 meses, com um que está há 3 anos, com outro que está há 5 anos, que são estágios diferentes. Né? Perfeito. Então, teve uma situação muito, muito interessante, que uma vez já aconteceu há alguns anos, mas é real, tá? A história é real, uma candidata. Isso que eu atendi de telefone, a candidata ligou e falou, olha, é normal o franqueado querer cobrar para ele poder me dar informação sobre a franquia. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí no meio também ela falou, a gente ligou para a franqueada, ela falou, olha, poxa, se você não quiser dar informação, tá ok. Se você não estiver confortável e quiser dar uma informação crítica, tá ok, né? A gente não pode. Claro, se você quiser falar bem, tá mais ok ainda, mas cobrar da pessoa. Não, mas aí ela falou, não, mas é uma espécie de assessoria que eu vou dar. Poxa, mas aí não é legal, né? Porque, pô, isso. Então, mas assim, perguntar muito, tá? Perguntar para consumidores daquela marca, na medida do possível, e franqueadoras de pequeno e médio porte, isso normalmente é bem fácil de acontecer, conhecer o dono da marca, conversar com o franqueador, né, para você, sabe, aquela coisa de entender a sua identificação com a cultura da franqueadora. Sim. Eu penso que aí são algumas dicas que podem contribuir com esse processo, né? Não, perfeito. Orlan, e sobre... Eu estava lendo também um pouquinho a respeito da marca, né? Fora o que a gente já conhece, claro. Acho que teve um caminho bacana também, que foram as revendedoras, né? Esses revendedores de porta em porta, né? Até era algo que eu trouxe para cá para dividir com você. Eu queria também entender um pouco como foi isso, né? Eu achei super legal. Como que surgiu essa ideia e como que foi essa implantação e os desafios, né? Caio, a Cacau Show, a história da Cacau Show teve início com a venda direta. Não sei se
se as pessoas estão assistindo sem saber disso, porque ela começou, a marca Cacau Show, ela foi criada pela mãe do Alexandre, né, que é o fundador do negócio Cacau Show, mas a marca foi criada pela dona Vilma, que ela tinha uma distribuidora de produtos por catálogo. Então, utilidades domésticas, lingerie, e resolveu. Então, o que ela fazia? Ela pegava, às vezes, como tem hoje, Natura, Avon, catálogos que já existiam, ou às vezes ela ia lá, procurava um fabricante, criava uma marca, fotografava, criava um catálogo. Então, ela tinha um negócio de venda Olha direta. isso. E aí ela criou a marca Cacau Show e começou a vender chocolate. Aquele negócio ali, poxa, para a época era algo muito diferente. A coisa não andou, ficou paradinha ali. 2 anos depois, o Alexandre tinha 17 anos, reativou aquilo. Então, ele reativou a venda Nossa, direta. 17. Numa venda que ele vendeu mais do que... Não é que vendeu mais, ele vendeu para uma rede, para uma escola, tá? Foram 2.000 ovinhos de 50 gramas. Só que o fabricante, que não existia fábrica, Cacau Show, existia marca. O fabricante, ele não tinha essa gramatura. Então, dali nasceu o Cacau Show. A gente precisou ir lá no atacado, comprar, encontrar uma pessoa que ajudou a fazer os ovinhos para não perder a venda. Mas o negócio Cacau Show começou da venda direta. Como ele foi crescendo com loja, com varejo, a venda direta foi diminuindo até ela ser extinta. Tá? Então, ali praticamente, entre 2009 até 2016, não tinha a venda direta. Em 2016, não, um pouquinho antes, 2014, eu acho que a Cacau Show resolveu reativar esse canal de venda direta. A gente entendeu o seguinte, olha, o balcão, a loja é excelente, mas tem mais oportunidades. Tem a venda direta, tem a venda corporativa, tem o que a gente chama de Grêmio, que é a venda em empresas, né, de lá montar stand para funcionários de empresas de grande porte. Então, esse canal venda direta foi recriado na Cacau Show. Essas revendedoras, elas compram da loja, então elas são vinculadas a uma determinada unidade franqueada. Não é? Hoje, são mais de 90.000 revendedoras que a gente tem cadastrados. O canal venda direta e o nosso digital, ele já representa algo próximo de 15% do negócio. E a gente tem hoje na Cacau Show uma equipe dedicada a esse canal venda direta. Inclusive, hoje tem um gestor de venda direta lá com uma equipe. A gente tem grandes projetos para que esse número de pouco mais de 90.000 revendedoras ele chegue aí a pelo menos 1 milhão no espaço de relativamente pouco tempo, porque tem muita oportunidade para fazer. É um mercado... Assim, Caio, a gente tem, a Cacau Show ocupa algo próximo de 12% do mercado de chocolate. Você está entendendo? Nossa, é surreal. Então, quer dizer, cara, você percebe? Quando a gente olha assim, você fala, pô, com tudo isso a gente ocupa algo em torno de 12%, não vamos chegar a 100, tá? Não dá, né? Isso eu tô pensando. Claro. Mas assim, se a gente está com 12, por que não vai ser 15, não vai ser 18, não vai ser 20? Pô, demais, demais. E eu acho que isso, né? Você fala dessa história aí, mostra muito essa força empreendedora, né? Da mãe do Alexandre, enfim, como começou, que é inspiração para mim e para todo mundo. Orlando, o que vocês entenderam como o maior desafio da pandemia, né? Quando ela começou? Claro, não agora, pô, graças a Deus agora a gente está, se Deus quiser, nesse final, né? E realmente voltando à vida normal, as máscaras aí já liberadas, vacina. Mas lá no auge, assim, Orlando, como é que foi que a empresa se comportou? E a gente falou dos canais digitais agora. Você sentiu também essa aceleração meio que obrigatória de alguns canais que antes eles não eram tão acelerados, né? Porque muitas empresas tiveram que se reinventar rapidamente, né? No e-commerce, no delivery, na venda pelo WhatsApp. Como é que foi essa transformação, Orlando? Assim, foi rápida? Caio, teve que ser, né? Não tinha opção, né? Mas olha, rapaz, você imagina o seguinte, nós estamos aí tirando hoje, considerando que amanhã é dia de venda, 13 dias do domingo de Páscoa. Então, mais ou menos nessa época, lá em 2020, né? Foi isso? 20? É isso, mais ou menos nessa época, em 20, que estourou a coisa aqui no Brasil, fecha a loja, fecha a loja. Você imagina a rede de lojas de chocolates com 20 dias, 15 dias antes da Páscoa. E assim, nos primeiros 1 ou 2 dias, Caio, a gente realmente olhou meio que sem saber o que fazer, mas a gente não podia entrar no terceiro dia nisso. Nos primeiros 2 dias, você teve uma série de reuniões, de conversas com franqueados, para a gente
Então, e aí quando você fala do digital, a gente, é que a sorte, rapaz, a sorte ela encontra quando você tem algum trabalho começado, É né? isso Poxa, aí. então assim, a gente já tinha ali naquele momento uma base de revendedoras bastante significativa, que foi fundamental naquele período. A gente tinha um trabalho com o e-commerce iniciado, mas era algo que talvez fosse, estou falando 2020, talvez a gente fosse entrar em 2023, 2024, mas já tinha um começo. A gente já tinha Sim. um teste sendo feito com o iFood. A questão é que, como muitas empresas, o que ia se realizar em 3, 4 anos precisou se realizar em 5, 10 dias, sem exagero, né? Porque a gente estava ali, poxa, algo em torno de 2.200 lojas naquela ocasião, franqueado com a expectativa, porque nesse momento o franqueado ele tem a expectativa, ele está certo, fala, franqueador, eu tô aqui, o que você vai me ajudar? Né? Sim. Porque você tem um grupo de franqueados que eles querem fazer, eles não querem ficar na inércia. Tem outro Uhum. grupo que você precisa, sabe, É, cutucar um pouquinho mais. sem Então a dúvida. gente precisou, sim, acelerar muito, como várias empresas, a questão do digital, ter a venda direta já estruturada ajudou muito, muitos franqueados se reinventando. A gente teve uma coisa que é o seguinte, nosso produto ele é exclusivo na loja, né? Uhum. Naquela ocasião, a gente teve, sim, um acordo com os franqueados de falar, olha, se o supermercado que podia ficar aberto do teu bairro, se você tiver um acordo, e a gente orientou também para esse cara não entrar num desespero de praticamente pagar Claro, para pôr o produto lá no supermercado. claro. Né? Se você tiver nesses patamares, a gente tem ali, felizmente, uma equipe nossa comercial com expertise em varejo muito grande, então orientar o franqueado para que ele conseguisse ter a menor perda possível. Então, o que acontece, para resumir um pouco, a gente terminou aquela Páscoa com um giro de 94% de produtos. 94% dos Caramba, produtos de Páscoa, eles foram escoados. Né? Então, caramba. poxa, isso diante daquela circunstância foi algo Meu, espetacular. Claro, foi maravilhoso. uma Páscoa, como diz o mineiro aí da região, cara, foi uma Páscoa custosa, rapaz. Né? Custosa. Essa turma aí foi Aqui é custosa. custosa, aqui é Mas foi custosa custosa. pelo trabalho e porque a operação custou mais. Porque, poxa, eu saí mais por revendedora. Então, quando o franqueado vende para revendedor, ele tem um giro maior, mas tem ali uma margem um pouquinho menor. Poxa, eu tive que colocar o custo da operação do iFood, o custo da operação do delivery, um custo de operação que eu não tinha. Mas entre eu ter essa Páscoa mais custosa e terminá-la com a margem um pouquinho mais apertada, pô, pelo menos, assim, sabe, isso é muito diferente de eu terminar a Páscoa e olhar e tá cheio de estoque lá, tipo, de ovo de Páscoa. Então, o que a gente Com considera em tempos certeza. normais, em condições normais, temperatura e pressão, é uma Páscoa excelente. É uma Páscoa de 96% de giro. Então, a gente chegou no giro muito bem, entendeu? Então, Sim. é claro, deu muito trabalho, teve gente que ficou sem dormir várias noites, deu muito Pô, com trabalho, mas, certeza. poxa, terminar com 94% de giro, Maravilhoso. nós não podemos reclamar de jeito nenhum. O ano passado a gente teve todas as metas de venda realizadas, esse ano também está sendo um ano muito bom para nós, então, enfim, temos uma rede aí muito parceira, de muita gente trabalhadora, viu, Caio? Pô, Fica incrível. aqui, né, para quem eventualmente tiver algum franqueado assistindo, ou se ficar gravado para assistir depois, nosso muito obrigado, porque a Sim. gente tem muita gente parceira aí da equipe de franqueados, nossa equipe todo dia pelas pessoas que estão ao nosso redor, viu? É isso aí. Na verdade, vai ficar gravado, a gente compartilha. E a gente compartilha também isso aqui depois, lá com o Sebrae, com o CDL, eles encaminham também para toda a rede. E a gente está passando por isso, né? Eu posso falar positivamente que a gente está vivendo isso no shopping, né? No nosso shopping aqui, o Uberlândia Shopping, com o franqueado, né, de vocês, um super parceiro nosso, que a gente está fazendo, inclusive, em virtude do sucesso da operação, do aumento de venda dos últimos anos, uma sugestão e uma ideia aí de uma ampliação. Né, que ele nos procurou, falou, pô, Caio, bacana demais, a gente quer ampliar, o espaço está pequeno. Eu falei, ó, já vou falar com a Erlan, então, na live. Erlan, olha só, lembra de Uberlândia, vai ampliar a loja do Uberlândia Shopping, ajuda a gente aí. Mas é bacana, porque ele está super satisfeito, então Pô, é legal ver isso, né, Erlan, seu franqueado legal. muito satisfeito também, né?
Ah, isso é uma delícia. A gente tem franqueado que está com a gente há mais de 15 anos, tem franqueado aí com 12, com 13 Nossa, operações, né? Então, poxa, maravilhoso. isso é muito bacana, isso é muito gostoso. Maravilhoso. Orlando, eu queria que você falasse um pouquinho, pô, para quem não sabe aí, além de todo esse histórico seu de varejo, você escreveu um livro, né? Você tem um livro aí que fala um pouco sobre franquias, tudo que você precisa saber. Já aproveitando, a gente está indo para a última parte aqui da live, queria que você desse um resuminho aí, o que, que a pessoa encontra nesse livro, onde que ela pode comprar e os principais insights aí que você pode contar, claro, para essa galera que está ávida aí por mais conhecimento. Ah, rapaz, olha, como você tinha dado a dica que ia falar do livro, então com aqui eu Claro. trouxe, né? Ah, que Tenho aqui, legal. olha só. Rapaz, o título é meio pretensioso, né? Franquias, tudo que você precisa saber. Mas nesse momento eu pedi ajuda para os amigos marqueteiros e eles deram a sugestão que eu gostei. Então, mas, rapaz, isso aqui foi, poxa, um projeto muito gostoso, muito bacana, Nossa, legal porque demais. ele nada mais é do que a reunião, tudo que tem aqui, eu tive a oportunidade de vivenciar, né? Então, são realmente histórias ali, causos reais, né? E eu procurei colocar isso em ordem, meio que ordem cronológica, desde o momento de você escolher a franquia, aliás, desde o momento de você decidir ser franqueado, né? O que te leva a decidir a ser um franqueado, a escolha da marca, a operação, o Nossa, que relacionamento com o legal. franqueado, com o franqueador, a consultoria de campo, a questão de, poxa, quando eu vou entrar numa marca e eu penso em ter não só uma loja, mas ter cinco, seis, três, quatro operações, se Sim, eu tenho espaço para isso. E até terminar lá no final, porque às vezes também tem ciclos que se encerram não por nenhum problema, mas, como eu falei, a gente teve um franqueado que se aposentou, foi diretor da indústria de chocolate há 30 anos, foi nosso franqueado mais de 10 anos. Chega um momento que eu falo, poxa, agora nossa. realmente eu quero descansar. Enfim, tem ciclos, né? Claro, claro. Então foi um projeto muito gostoso de fazer. Poxa, eu tentei colocar, eu costumo dizer que é um bate-papo de forma escrita, né, esse livro. Então foi muito gostoso. E ele não está em livrarias, mas ele Uhum. está muito fácil para quem tiver interesse, não é que, porque está disponível na Amazon. Né? Ah, Então que chega bacana. rapidinho, quem tiver interesse pode pedir pela Amazon, que chega rapidinho. É uma plataforma sob demanda, então ele não tem estoque impresso. Né? A Uhum. AGBook, que foi a parceira, isso também, quem quiser pedir pela agbook.com.br pode pedir. Legal. E foi uma experiência muito legal, porque os feedbacks que eu recebi foram, poxa, muito gratificantes. Quando a pessoa me fala que comprou o livro, eu digo o seguinte: olha, rapaz, se você não gostar, você me conta. Mas se você gostar, você conta para todo mundo, entendeu? Ó, mas, não, legal, mas olha só, olha, bastante gente mandando aqui, ó, pô, falando que leu, ó, Coisas de Jennifer, super recomendo, li, Legal. amei. A Duda, Orgulho de Pertencer. Rafaela, livro muito bom, Ah, olha super aí, recomendo para quem quer aprender sobre olha a turma aí. franquias. Pô, o pessoal tá mandando bastante mensagem. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Legal. Rodrigo é sempre bem participativo aí nas lives, nosso parceiro de companhia aí também, de aliança. Opa. Fica lá em Bauru. Ele mandou assim, ó, algum projeto inovador da Cacau Show está por vir? Alguma Cacau Show Power Plus da Advanced âncora está por vir em breve? Na verdade, poxa, a gente vai passar batido nisso aí, né? A gente tem a Cacau Show Mega Store, Pô, né? maravilhosa, São né? lojas. Porque as nossas lojas normais, vamos chamar assim, elas têm 30, 40 metros quadrados. Isso. E aí, Caio, a gente inaugurou aqui junto à fábrica, né, na rodovia Castelo Branco, há uns 4 anos já. Primeiro, uma loja de 600 metros quadrados. Imagina isso, né? Quer dizer, uma loja normal Nossa. tem uns 30 metros, essa tem Sim, 600 metros. sim. E aquilo lá foi um projeto muito legal. Hoje a gente já tem algo em torno de 35 mega stores no Brasil. Conheci Né? uma Na dessa, região de visitei Bauru, já. o colega lembrou bem que eu me lembre, a gente ainda não chegou ali na região de Bauru com a Mega Store, mas, poxa, considerando que a região que é Bauru eu conheço ali, espero que muito em breve a gente consiga ter alguma coisa nesse sentido, que tem Bauru é bem mercado para isso. forte. Então, e está sendo muito bacana, porque é uma loja que ela leva muita experiência para o consumidor. Né? Então, é Sim. uma loja ela é uma loja temática, uma loja com oferta de serviços diferentes, tem coisa,
só tem na Mega Store, né? Então ela acaba levando a marca para um outro patamar. E é interessante a repercussão que teve isso nas lojas depois da existência da Mega Store, né? Então, poxa, quem tiver a oportunidade de conhecer, já são 35 aí no Brasil inteiro, né? É uma loja assim, muito gostosa. Sou suspeito para falar, né? Mas é uma loja muito gostosa de conhecer, sabe? Pela arquitetura, pelos cantinhos, pela temática que a loja tem, uma loja e grande, né? São lojas que partem de 250 metros até 500, 600 metros quadrados. Sim. Eu conheci duas, Orla. Visitei uma em BH, inclusive. Pô, maravilhoso, cara. Assim, a experiência é realmente fantástica, porque passa por todos esses pontos da marca, né? Como a ativação do ponto de venda e a experiência real, né? Do cliente que passa até mais tempo ali dentro da loja, né? Tem o café. Então, eu visitei, realmente é maravilhoso. Orlando, para a gente estar finalizando aqui, pô, queria saber, assim, com essa experiência toda sua, a sua expectativa, né, aí para esse ano, né, para 22, 23, claro, falando de Cacau Show, a gente sabe que vão ser anos aí de muito crescimento, né, mas no varejo, de uma forma geral também, Orlando, como que você tem visto esse ano e o próximo ano? Mas, trazendo um pouquinho para o mundo particular da Cacau, né? A gente falou lá no começo sobre a meta desse ano, que em algum momento a gente ia falar, cá esse ano, a gente entrou aqui com o desafio de abrir 1.000 novos pontos de venda, Nossa. Somente em 2022. Caramba, meu. 1.000 novos pontos de venda. Eu estou olhando aqui para não me perder, até sexta-feira passada, a gente, entre inauguradas e em implantação, a gente já tinha chegado em 380. Caramba. Então, a gente está no caminho. Eu estou trazendo isso porque dá um pouco eu acho que isso transmite um pouco a forma da gente ver mercado, entendeu? A gente, claro, você tem que estar de olho no que acontece no macroeconômico, no que acontece no mundo hoje, né? Você tem que olhar isso, mas a gente falava que é o seguinte, olha, a gente olha para o PIB, a gente olha, mas a gente olha muito mais para o PIC, né? Que é o produto interno da Cacau, eu te brinca. Agora, considerando o varejo, o que a gente tem clareza? Que o consumidor ele quer, primeiro, cada vez mais experiência no ponto de venda, quando ele vai ao ponto de venda, agilidade quando ele pede um produto para chegar à conveniência, né, para chegar na casa dele, quando ele não vai no ponto de venda, um produto que ele tenha uma relação custo-benefício, que ele entenda que é justo aquele valor pelo que ele está adquirindo, né? O consumidor ele tem esse desejo, é justo, né? O que eu estou adquirindo aqui pelo valor que eu estou pagando, essa empresa que eu estou adquirindo esse produto, esse serviço, o quanto ela é responsável sobre todos os aspectos, né? Que hoje tem sido traduzido aí pelo ESG e tal, essa coisa toda, mas isso já há muito tempo o consumidor ele quer consumir um produto, um serviço de uma empresa que respeite fundamentalmente as pessoas, né? Então, acho que passa bastante por isso. E a proximidade, o relacionamento da marca, o consumidor, estarem cada vez mais próximo. Então, acho que as marcas, as empresas que principalmente entendam o melhor meio, acho que aí não tem receita de bolo, porque é complexo isso, mas qual é o melhor meio de eu estar próximo desse consumidor, de eu ter relacionamento com esse consumidor. Eu acho que essas aí tem um diferencial, essas aí saem na frente, né? Pô, demais. Olha só, pra gente terminar no horário, né, eu queria... Passa muito rápido, né? Pô, dá para falar aqui mais 1, 2 horas com você, tanta bagagem, tanta história legal. Mas eu queria agradecer já todo mundo aqui, pô, que está aqui até esse horário, tanta coisa para fazer no celular, em casa, e né, vocês acompanhando aqui essa 1 hora. Então, pô, gente, tanta gente do mercado que entrou aí, da companhia, galera que conhece o Arlan, que trabalha com o Arlan, vi várias mensagens aí. Então, pô, muito obrigado. Arlan, queria te agradecer, né, pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é uma loucura, de viagem, de implantação, afinal são 1000 lojas aí, né, Arlan? Então, meu, não é brincadeira, mas queria... Dá para aumentar os cabelos brancos. Pouco problema, né? Mas eu queria te agradecer, Arlan, assim, pelo seu tempo, por todos os aprendizados aí. E se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo... Caio, rapaz, eu que agradeço a você pelo convite, entendeu? Obrigado para a turma que
teve aqui com a gente, ela subiu a Rafa ali, a querida, né? Poxa, eu acho que assim, o que a gente tem, o que a gente aprende lá na Cacau Show, primeiro assim, poxa, não ter medo de novos desafios, entendeu? Dá um frio na barriga, claro, é natural que ter, mas se estrutura, planeja, cresce. Crescer não necessariamente. Claro, a gente destaca bastante em número de operações, é verdade, mas o crescimento profissional, o crescimento corporativo, o crescimento de negócios, ele se dá também muito pelo aspecto de aprendizado qualitativo, Sim. de impacto. Então, em qualquer que seja a tua esfera de atuação, né, poxa, o quanto eu consigo impactar as pessoas que de alguma forma eu tive contato, né? Poxa, se você consegue que aquela pessoa de alguma forma tenha aprendido alguma coisa ali contigo, isso já gera um impacto muito grande. E em contrapartida, poxa, busca sempre referência, sempre aprendizado. E, a gente acredita muito na força do trabalho, rapaz. A gente acredita muito na força do trabalho e no carinho com as pessoas, né? Acho que é um pouco disso. Não, é isso. Pô, gente, então obrigado. Valeu de novo, Arlan. Pô, muito obrigado aí. Fica no radar aí essa expansão da nossa loja aqui, Arlan, que vai acontecer esse ano, hein? A gente está em cima do franqueado aqui. Bom, mas em virtude desse sucesso, sem dúvida alguma, aí da operação, que tem indo, graças a Deus, muito bem. Então, obrigado de novo, obrigado a todo mundo e a gente se vê na próxima aí. Poxa, mais uma vez eu que agradeço você, Caio. Uma boa noite para você, boa noite para a turma que está com a gente aqui, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Arlan. Obrigado. Tchau, tchau. Um abração.